Paz e graça. Meu nome é Sandra Batistella. Estamos aqui para mais um debate na Arena Apologética. Nessa noite, nós vamos falar sobre escatologia cristã e hoje nós vamos ter conosco falando sobre o preterismo e o futurismo. 2 minutos, Alexandre, pode fazer a sua apresentação. Tá, beleza. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aí a você, Sandra, e ao Éfeso, por eu não ter me apresentado logo no início, né? É porque, de fato, aconteceu essas coisas aí que a gente está sem experiência de como mexer aí no aplicativo, tá? E desejo uma ótima noite para vocês. Para mim é um prazer estar debatendo aí com o Éfeso, é uma satisfação grande. Valeu, Éfeso. Tamo junto, hein? Ótimo. E para quem não me conhece, quem está entrando aí no meu canal, quem está entrando aí no canal aí do Ronaldo, meu nome é Alexandre, moro aqui no Rio de Janeiro, né? Deixo claro que a minha visão com relação às escrituras é somente uma visão histórica, tá? Eu tenho a Bíblia somente como livro histórico, eu não tenho como base de fé para mim. Por quê? Porque dentro da visão preterista completa, consumada, tudo ficou no ano 70 e todas as profecias elas se concretizaram lá. Então, dentro da visão preterista completa, não tem mais nada para se cumprir, entendeu? Então é isso aí, eu queria deixar isso claro para vocês, tá? Uma ótima noite a todos. Tamo junto. Amém. Deus abençoe, Ronaldo, pela sua vida. Seja muito bem-vindo. Agora, 2 minutos para o irmão Éfeso fazer a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. Louvado a Deus por mais esta oportunidade de juntos compartilharmos as preciosidades do Evangelho. Eu me chamo Éferson Batista, sou natural da cidade de Goiânia, Goiás, resido aqui mesmo na capital do estado de Goiás. Sou membro das Assembleias de Deus há 35 anos, desde o berço, né? Graças a Deus, tive o privilégio de ter um papai e uma mamãe que sempre me ensinaram a ler a Bíblia e aprender com o Senhor, né? Sou muito pequeno, cheio de falhas, fragilidades, mas a gente está todos os dias buscando a presença de Deus, buscando consagrar nossas vidas para que a gente possa, um dia, poder receber todas as maravilhas, os benefícios que Deus tem para nós nos dias futuros, né? Eu costumo dizer que o nosso futuro é glorioso em Cristo Jesus. E para mim é um prazer muito grande poder, pela primeira vez, estar participando de um debate assim. Estive acompanhando ali o canal do irmão Alexandre, não tive o privilégio ainda de dialogar com ele, mas é um prazer, hoje, pela primeira vez, a gente está tratando sobre esse importante tema. E eu fico muito feliz pela essa oportunidade, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito da palavra de Deus. Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas. E desde já agradeço em nome de Jesus. Amém, irmão Éferson. Deus abençoe a sua vida. E vamos iniciar o primeiro bloco com a primeira pergunta já com o Alexandre. Alexandre, você tem 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta ao irmão Éferson. Amém? Beleza. Meu mano Éferson, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. Lá em 2 Tessalonicenses, tá, está escrito o seguinte: o apóstolo Paulo vai falar que quando o anticristo vier, ou seja, o grande iníquo, o apóstolo Paulo vai deixar claro e enfatizar lá que ele assentará sobre o templo, zombará dos seus eleitos, ou seja, da igreja, que se fazia presente lá no primeiro século, correto? Sendo que tem um porém. Correto. O templo ele foi destruído no ano 70 pelo imperador Vespasiano junto com seu filho general Tito. Agora vem a minha pergunta. Segundo a escatologia futurista, esse anticristo ainda está para vir, para se cumprir isso aí que o apóstolo Paulo falou, que não é uma profecia, porque ele simplesmente estava ali citando e repetindo as palavras que o anjo deu para Daniel. Inclusive, Jesus Cristo também falou sobre isso,
né? Lá em Mateus capítulo 24. Lembre-se o que diz Daniel referente aí ao grande assolador, que viria para poder destruir o templo. Sendo que esse templo ele foi destruído no ano 70. E não temos nenhuma profecia por parte da Taná, ou seja, do Antigo Testamento lá, por parte dos profetas. Então, em que templo que ele vai assentar? E como que vai ser construído esse templo se não existe nenhuma profecia? E se existir, me mostre. Qual? Essa é a minha pergunta. Amém. O irmão tem 3 minutos para responder. Amém? Ok. Nós conhecemos a história de Israel. Sabemos do grande cuidado que eles tinham em relação ao templo, tabernáculo, nos dias de Moisés. Veio a construção do magnífico templo de Salomão e, posteriormente, após o cativeiro babilônico, o templo de Zorobabel, que anos mais tarde passou por uma reforma nos dias de Herodes. E esse templo, como foi citado pelo senhor Alexandre, ele veio abaixo, veio a ser destruído pela história, confirma esse relato, esse evento, no ano 70. Né? Então, para a maioria das pessoas, não existe mais nenhuma possibilidade para a reconstrução desse templo. Né? Então, como poderia uma profecia como essa citada na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, se cumprir, se hoje, atualmente, nos dias atuais, não temos mais o templo? Mas nós devemos analisar que existem diversas profecias. Por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 27, aquele local onde é colocado a abominação desoladora é este templo futuro que será edificado nos próximos anos. E muitas vezes as pessoas imaginam que não existe essa possibilidade. Mas nós devemos olhar à nossa volta e analisar que pouco mais de 70 anos atrás não se acreditava que Israel poderia ser novamente um Estado. Né? E hoje é uma realidade. O povo judeu está retornando aos milhares à sua terra todos os dias. Né? Israel está sendo reunido novamente. E vai chegar um momento que a gente sabe que é um governo que tem um país de primeiro mundo, potência mundial, são pessoas que, em relação à medicina, à tecnologia, estão no topo da lista, né? Então, para a reconstrução do terceiro templo, é questão de segundos para Israel. Tem toda a estrutura, o Instituto do Templo, desde 1987, que tem se organizado, confeccionado as peças. Então, tem toda uma arquitetura sendo projetada para que esse templo possa ser edificado. E Israel tem todas as condições para reconstruir esse templo. Mas no momento certo, determinado por Deus, esse templo vai ser edificado conforme as Escrituras Sagradas. Ok? Alexandre, tu tem 3 minutos para a réplica. Ô, Éfeson, o que acontece? Você, o senhor, conjecturou, o senhor falou de uma fé. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não ir além do que está escrito para a igreja de Corinto. Ele fala isso. Então você simplesmente está indo além do que está escrito, porque você não provou nada. Você não pegou aquele Alexandre, Jeremias, Isaías, Malaquias, Oséias, Zacarias, aqui, está falando sobre um terceiro templo físico, literal, aqui nesse planeta Terra, no mundo cosmos. E aonde é que está isso? Cadê a profecia? Aonde é que está? Se a gente pegar dentro da lógica, o terceiro templo foi o corpo de Jesus Cristo, cara, espiritual. Então eu teria que chamar Jesus Cristo de mentiroso quando ele vai falar que não ficaria pedra sobre pedra? Diz para mim. Essa é uma das minhas réplicas. Éfeson, pode fazer a sua primeira pergunta aí, Éfeson. Tá na tela aí o seu tempo, seria 2 minutos, tá ok? Fique à vontade aí para fazer a sua primeira pergunta. Ok. Por que caiu a minha, será?
dado pelo senhor Alexandre, eu gostaria de ver, de acordo com a visão preterista, que tem dado total credibilidade, que as profecias registradas na Bíblia Sagrada têm se cumprido no passado, principalmente no evento da destruição da cidade de Jerusalém do templo no ano 70. Senhor Alexandre, por qual razão não existe a possibilidade da reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém, no Monte Moriá? 3 minutos, Alexandre. Uma das primeiras razões é que quando a gente vai, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deixa eu pegar aqui, Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 2, vai estar escrito o seguinte, meu mano Éfeso, deixa eu abrir aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se tu puder botar aí, Ronaldo, te agradeço, tá? Para o pessoal aí ver, quem está de casa. A partir do versículo 5 vai estar escrito o seguinte: estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Esse mundo é o mundo cosmos? Não, é o mundo oicomênio, o mundo habitado deles. Por quê? Porque o Império Romano, ele era o dominador do mundo naquela época. Então, Jerusalém, Israel, era subjugada por ela, pelo Império Romano. Aí não sei se ele vai falar, quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender a sua própria língua e que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Aí, para não ficar muito grande, todo mundo já conhece a passagem, vou partir aqui para o versículo 9. Ele vai dizer o seguinte: nós somos da Pártia, da Média, do Elon, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia. Olha só, todos os representantes de todas as nações daquele mundo, daquela época habitado. Da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Aí, inclusive, ele vai falar assim, ó, alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo, e alguns são de Creta, e outros da Arábia. Essa conversão ao judaísmo, na outra versão, está prosélitos, ou seja, aqueles que se convertem, né, ao judaísmo, que eram considerados como gentios, ou seja, de outras nações que eram gentílicas. Aí está aqui, ó. E como todos estavam ouvindo essa gente falar em nossa própria língua. Então, esse negócio de que trazer para os dias de hoje, que tem que se reunir todas as nações, isso aí é simplesmente uma fantasia, um fantástico mundo de Bob. Porque essa profecia de Amós, capítulo 9, onde Amós vai falar que ali seria erguido o tabernáculo caído de Davi, ela se cumpriu no Ato dos Apóstolos. Ou seja, se cumpre ali a morte de Jesus Cristo na cruz, dando a ênfase a Jeremias capítulo 31. 30 segundos. E a morte de Jesus Cristo é para quem? Para as duas casas de Israel. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei uma nova aliança com o Brasil, com a Argentina? Não. Uma nova aliança com as duas casas. Casa de Judá, que é a tribo de Judá e a tribo de Levi, e a casa de Israel, que eram os efraimitas, que estavam perdidos em outras nações. E é isso aí. Como é que eu quero trazer isso para os dias de hoje? Não faz sentido. Irmão Efferson, o irmão tem 3 minutos para a réplica. Bom, a minha pergunta foi a seguinte: por qual razão não há possibilidade alguma do Israel atual, que está residindo, que está localizado no território israelense, por que aquele povo, sendo uma potência mundial, sendo um país de primeiro mundo, tendo todo o poderio que eles possuem, não tenha condições de edificar um templo no Monte Moriá? Nós sabemos que, na época do primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, ele percorreu ali sobre a mesquita de Omã, na época, juntamente com soldados israelenses, provando ser possível Israel tomar de volta aquele território. Mas um gesto de bem, Israel devolveu ali aquele território para o povo, as nações árabes, por se tratar de uma mesquita muçulmana do Islã naquele território. Resumidamente, Israel tem todas as condições possíveis para reconstruir o seu terceiro templo. Segundo a Tessalonicenses, por exemplo,
demonstra que este anticristo, o homem do pecado, o iníquo, o assírio, o pastor inútil, ele é um homem natural. Este homem há de se manifestar nesse cenário profético em relação à nação de Israel. Ele vai fazer uma aliança, tá, no livro de Isaías, e quando se cumprir, no início da 70ª semana, fazendo esse acordo com a nação de Israel, ele vai romper essa aliança na metade dessa semana. E ele vai adentrar neste templo, que será edificado durante este período, e vai tentar se passar por Deus, né? Cumprindo todos esses textos proféticos, né? Eu discordo dessa posição que seja o terceiro templo, o corpo de Cristo, porque nós sabemos que, além deste templo do período da grande tribulação, ainda existe um templo durante o período milenal que foi descrito pelo profeta Ezequiel nos capítulos 40 ao capítulo 48. Templo este que nenhum dos templos passados pode se aproximar, pode se igualar. Então, eu discordo completamente desse posicionamento em que coloca em descrédito a possibilidade, as condições daquele povo de reconstruir o templo judaico para voltar os rituais